As grandes civilizações do passado deitaram as fundações para o mundo moderno. Egípcios, gregos e romanos são proclamados como notáveis engenheiros, cientistas e inovadores. Mas os livros de história omitiram um período magnífico de invenção quando algumas das maiores mentes da antiguidade revolucionaram o conhecimento científico e tecnológico. Esta é a incrível história das máquinas do Oriente. Inventos da Antiguidade. Máquinas do Oriente. O mundo oriental é coberto de mistério e intriga e boa parte de sua história é desconhecida pelo Ocidente. Mas estamos descobrindo que a tecnologia e a ciência que dão forma ao mundo moderno têm raízes em uma civilização notável que se disseminou por todo o mundo oriental há mais de 1000 anos. Parece incrível, mas eles tinham computadores de mão antigos com muitas características semelhantes aos modernos sistemas de navegação via satélite, enormes máquinas que bombeavam água e usavam o poder da terra para transformar desertos em cidades ricas e vibrantes, uma complexa engenharia de precisão que desenvolveu componentes que movem muitas das máquinas atuais, e dispositivos bélicos intimidantes, como uniformes à prova de fogo e até o primeiro torpedo do mundo, capaz de destruir barcos inimigos a uma distância de 1000 metros. Para a história da civilização ocidental, o fim do Império Romano foi um ponto decisivo. Enquanto a Europa afundava na lama da Idade Média, abandonando os avanços das grandes civilizações da Antiguidade, as terras do Oriente floresciam. No vazio deixado pela destruição das maiores civilizações do mundo, ocorreram importantes avanços na matemática, na medicina, na literatura e nos princípios da engenharia. O que aconteceu nos prósperos 500 anos, entre os séculos VIII e XIII, a idade de ouro da civilização islâmica, nos faz repensar tudo o que julgávamos conhecer sobre a antiguidade. Muitos estudiosos, engenheiros e artesãos eram incrivelmente inovadores, numa época de grande criatividade. Enquanto o Império Islâmico se espalhava do Oriente Médio à Índia, norte da África e Europa, estudiosos do Oriente absorviam o maior conjunto de conhecimento no mundo. Nos 5 séculos seguintes, as terras do Oriente se tornaram o centro da educação e da cultura. A Europa não teria chegado onde chegou sem as contribuições desse povo. O período do ano 700 até 1600 e além, porque afinal nunca foi interrompido, foi um mundo de aprendizado. No final do século VIII, uma escola levaria ao caminho do desenvolvimento tecnológico e científico. Era conhecida como a Casa da Sabedoria, a Harvard ou MIT do mundo antigo. Ela atraiu estudiosos de todo o mundo oriental e tornou-se o centro nervoso para a decodificação de textos antigos que continham os desenhos e projetos de máquinas que existiam há mais de 1000 anos. Os antigos inventores árabes copiaram muitos destes manuscritos helenísticos e romanos e também acrescentaram e elaboraram mais alguns destes princípios. Há indícios intrigantes em manuscritos antigos de que engenheiros orientais herdaram a tradição de construir autômatos, o equivalente no mundo antigo de máquinas robóticas. Engenheiros modernos, como o professor Al-Hassani, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, estudam máquinas engenhosas como a moça que serve chá e ficam surpresos com o domínio de tecnologias que ainda empregamos hoje. A moça que serve chá, em particular, é um tanque em cima de um robô. Esse tanque tem um buraco que permite que a água, a bebida ou o chá saiam dele. Utilizando um tanque que regula o fluxo do líquido, os construtores de máquinas surpreendiam e maravilhavam seus contemporâneos. Um reservatório é enchido com líquido que goteja de modo constante em um balde. Quando o líquido atinge um certo nível, precisamente aos 7 minutos e meio, escoa para um copo na mão da criada.
O peso do copo aciona um mecanismo que faz a criada descer uma rampa, abrir a porta e oferecer a bebida aos convidados. Este engenhoso mecanismo só fez aumentar o mistério que envolvia os engenheiros da época. A partir do exame de textos antigos e evidências arqueológicas, hoje estamos descobrindo que os engenheiros orientais podem ter sido responsáveis por desvendar os segredos do primeiro computador do mundo. No início do século XX, uma descoberta espantosa no fundo do mar, perto da ilha grega de Anticítera, revelou vestígios do objeto científico mais misterioso do mundo antigo. Datado do ano 100 a.C., acredita-se que pode ter sido um tipo de computador analógico. Ele é chamado de mecanismo de Anticítera. Seu mecanismo de engrenagens fez os cientistas modernos reavaliarem os conceitos de tecnologia no mundo antigo. Embora tenha sido examinado pelas maiores mentes do mundo, seu exato funcionamento ainda permanece um mistério. Mas será que os textos orientais revelam como esta máquina realmente funcionava? Um desenho de um calendário com 8 rodas engrenadas do século X foi descoberto em um manuscrito atribuído ao cientista e astrônomo Al-Biruni. A máquina de Al-Biruni usou o poder da complexa tecnologia de engrenagem para acompanhar os movimentos do sistema solar. Composta de 8 rodas de engrenagem de bronze com mais de 200 dentes, o mecanismo era um feito tecnológico impressionante. Todos os mostradores eram ajustados nas posições astrológicas corretas antes que o mecanismo fosse usado. A cada dia, a alidade ou ponteiro era movida a uma divisão adiante, girando as engrenagens e alterando as posições do Sol, da Lua e das fases da Lua. A engenharia de precisão das rodas dentadas assegurava que o mecanismo calculasse com exatidão os dias, meses e anos. Os estudiosos orientais poderiam ter conhecimento do mecanismo de Anticítera e teriam capacidade de construir seus próprios e sofisticados mecanismos? Em um livro escrito no século XVI pelo cientista oriental Taqi al-Din, existe uma máquina misteriosa que hoje os estudiosos acreditam ser uma versão engenhosa de um avançado e extremamente complexo mecanismo de bombeamento de água. Esta notável bomba monobloco de 6 cilindros, movida pela força da água, emprega algo que lembra a tecnologia do século XX e parece uma máquina da era moderna. Em Dubai, maquetistas reconstruíram esta máquina complexa e espantosa. Esta máquina é a bomba de 6 cilindros de Taqi al-Din. É uma bomba d'água. Ela é movida por uma grande roda d'água. A roda d'água está conectada a um eixo, ou eixo de cames. O eixo de cames tem 6 cames diferentes nele. Cada haste está conectada a uma bola de peso. Na frente de cada came existe um braço de alavanca apoiado no meio e preso por um pino na outra ponta a uma biela. A ponta superior de cada biela sustenta um peso de chumbo. Debaixo de cada cilindro há uma válvula de repercussão. Quando a roda gira, cada braço de alavanca é erguido em sucessão pelas cames. A água então é puxada para cima pelo pistão por meio da válvula. Quando a alavanca é liberada, o peso de chumbo ejeta a água pelo sistema de distribuição. É uma evolução maravilhosa dos irmãos Banu Musa no início do século IX. Até Al-Jazari, um engenheiro fantástico, e Taqi al-Din, nessa era em particular. Mas o mundo islâmico antigo não construiu apenas objetos e instrumentos engenhosos e científicos. Seus cientistas e inventores também criaram mega-máquinas totalmente automáticas, projetadas para garantir a sobrevivência de milhões, utilizando tecnologia que só foi vista 500 anos depois. No século XIII, os inventores do Oriente tinham se tornado líderes mundiais no desenvolvimento de novos conceitos de tecnologia. As máquinas criadas durante a Era de Ouro da civilização oriental foram projetadas para lidar com ideias complexas e inovadoras.
um inventor figura como um colosso nos livros de história da tecnologia, mas seu notável legado é virtualmente desconhecido no Ocidente. Seu nome é Al-Jazari e ele criou o Tratado Definitivo sobre a Engenharia Oriental. O texto é conhecido como Tratado da Teoria e da Prática das Artes Mecânicas. Seu trabalho foi tão importante que hoje suas descrições, 500 anos de avanços tecnológicos do Oriente, teriam se perdido. No renomado Museu Topkapı de Istambul, na Turquia, existe uma cópia rara do manuscrito de Al-Jazari. O texto foi escrito em 1206 e contém os projetos de muitos dos componentes essenciais da engenharia moderna. Al-Jazari, como diz o nome, veio do norte do Iraque no final do século XII e início do século XIII e era um engenheiro muito talentoso. O mundo de Al-Jazari abrangia uma das áreas mais quentes da Terra e o inventor mestre tinha profunda consciência da importância da água na manutenção da vida na região. Ele se dedicou a criar uma série de máquinas incríveis, cada uma para ajudar sua sociedade a sobreviver e prosperar em terras quase sempre áridas. E foi projetando máquinas para bombear água que Al-Jazari fez avanços consideráveis no desenvolvimento da tecnologia mecânica. O espantoso é que muitas de suas máquinas têm princípios mecânicos idênticos aos das máquinas atuais. Ele pegou padrões antigos de tecnologia de bombeamento de água para irrigação e tentou melhorá-los. Antes, os dispositivos antigos para bombear água, como o Shaduf, contavam com a força animal ou humana para movimentar a máquina. Mas a genialidade de Al-Jazari substituiu o uso da força física por um conjunto de máquinas de bombear totalmente automáticas, acionadas pela energia da própria água. Um dos mais intrigantes é o mecanismo que se tornou conhecido como Mecanismo de Bombeamento de Água número 3. Até hoje, pensava-se que esta máquina complexa fosse apenas uma ideia de Al-Jazari, que só existiu como conceito em seu manuscrito. Mas em Damasco, na Síria, uma nova descoberta sugere que os restos de uma roda hidráulica encontrada no rio Yazid sejam inspirados no projeto de Al-Jazari e oferece um vislumbre fascinante de sua genialidade. Al-Jazari era um engenheiro talentoso. Ele não só escrevia sobre sua tradição, como também a construía. Construída no século XIII, a roda hidráulica serviu à comunidade local por mais de 700 anos. Ela levou água para um hospital local até os anos 70, validando o projeto e construção da máquina. Al-Jazari era um homem que sempre retomava e aprimorava seus projetos. Este exemplo surpreendentemente completo inspira-se no terceiro projeto de Al-Jazari de um mecanismo de bombeamento de água e utiliza um complexo sistema de engrenagens comum em todo o seu trabalho. Em seu livro, Al-Jazari cita que esse mecanismo de bombeamento de água foi projetado para funcionar por meio de alcatruzes. A água cai nos alcatruzes de uma certa altura, fazendo-os girar. Isto impulsiona os pinhões e eixos, que acionam os baldes coletores de água. Este mecanismo tem os mesmos princípios de engenharia, mas em vez da queda d'água, ele é movido pela força horizontal da água do rio Yazid. Uma roda hidráulica é movida por tábuas horizontais que produzem rotação para impulsionar engrenagens, pinhões e eixos para bombear água para cima. A água era bombeada a 12 metros até o topo da torre. Aqui em cima temos 3 peças de madeira que permaneceram intactas. Uma roda dentada horizontal foi acoplada a uma roda dentada vertical, que transfere o movimento a uma polia, onde um conjunto de correntes e baldes está instalado. Os baldes levam água do rio até o topo da torre, onde é despejada em um aqueduto para correr até o hospital. Este mecanismo incrivelmente bem preservado é um exemplo magnífico do antigo uso da tecnologia para melhorar a qualidade do dia a dia dos cidadãos. Mas foi no projeto de sua quarta máquina de bombear água que Al-Jazari deu um passo adiante e revolucionou a engenharia mecânica para sempre. O uso do sistema biela-manivela.
Este é o mais antigo uso conhecido desta tecnologia em uma máquina em funcionamento. A manivela é descrita por engenheiros modernos como o dispositivo mais importante depois da roda. O que torna esta invenção tão incrível é que 500 anos mais tarde, ela seria fundamental para o início da Idade Moderna. A utilização da manivela e sua conexão ao que chamamos de eixo de Camis revolucionou maquinários e motores, como as máquinas a vapor e os motores a diesel e a gasolina. Este simples componente mecânico permite a conversão do movimento contínuo circular em movimento alternado. Manivelas manuais eram conhecidas havia séculos, mas a incorporação de uma manivela conectada a um sistema de biela em um mecanismo giratório foi uma inovação incrível. Engenheiros modernos estudaram o projeto de Al-Jazari e descobriram que o eixo horizontal do mecanismo é girado por engrenagens e que a ponta da manivela desliza na biela de conexão articulada, fazendo-a oscilar ao redor da articulação e promovendo a subida e descida do balde. Antes de os estudiosos modernos decifrarem o projeto de Al-Jazari, acreditava-se que este sistema fosse uma invenção europeia do século XV. Mas o notável Al-Jazari usava esse dispositivo de manivela em sua máquina 2 séculos antes. Outros vestígios de enormes mecanismos hidráulicos indicam que essa tecnologia se difundiu e foi aprimorada em todo o mundo antigo. Um dos mais impressionantes exemplos de mecanismo totalmente automatizado é uma antiga roda d'água, também conhecida como Nora, muitas ainda preservadas hoje. Os melhores exemplos de preservação estão localizados perto de Hama, na Síria. Descrita pelo engenheiro romano Vitrúvio no século I a.C., a Nora é um mega-mecanismo de elevação de água. A beleza da Nora é que ela funciona sozinha, é automática, usa as forças naturais para trabalhar para você. Estas usinas de energia podiam bombear 95 litros de água por minuto. Estas máquinas notáveis permitem entrever noras mais primitivas que se espalhavam pelas paisagens da antiguidade. É uma roda movida a água com compartimentos ou baldes no aro e pás no exterior do aro. A roda é movida pela água que corre embaixo. Quando ela gira, os compartimentos mergulham na água que entra pelo buraco na borda. Os compartimentos sobem até o topo da roda e a água é despejada num cocho ou numa pia perto do topo da roda. O diâmetro da roda maior é de quase 20 metros e o aro tem 120 compartimentos. Os projetos impressionantes de Al-Jazari e os belos exemplos preservados de mega-rodas hidráulicas do Oriente são instigantes provas arqueológicas da sofisticação da tecnologia disponível no mundo antigo. Mas há dispositivos mecânicos no mundo oriental tão avançados que é difícil acreditar que não tenham sido criados com tecnologia do século XXI. As máquinas do Oriente utilizaram e aprimoraram os avanços tecnológicos realizados durante a Antiguidade. No mundo antigo, engenheiros gregos e romanos realizaram inovações notáveis na engenharia mecânica. Inventores como Herón de Alexandria e Filon de Bizâncio influenciaram o trabalho de grandes mentes orientais 1000 anos depois. Estudiosos que atualmente traduzem os antigos manuscritos orientais começam a revelar provas surpreendentes de que não descobrimos, simplesmente redescobrimos as máquinas modernas. O que estamos descobrindo nos faz repensar a evolução da engenharia mecânica, do mundo antigo até o trabalho de inventores como Leonardo da Vinci. Estou bastante convencido de que o mundo moderno seria bem diferente se a civilização islâmica nunca tivesse existido. Hoje sabemos que um inventor do Oriente mudou a tecnologia para sempre. O último projeto de Al-Jazari do dispositivo de bombeamento de água continha um mecanismo extraordinário visto pela primeira vez na história. Muitos acreditam que o dispositivo conhecido como bomba de sucção de duplo efeito foi inventado no século XX. Na verdade, data de mais de 700 anos antes. Al-Jazari procurava inspiração em seus ancestrais.
Ctesíbios, trabalhando na cidade de Alexandria no século III a.C., começou a desenvolver os princípios da bomba de sucção. No Museu Tecnológico de Tessalônica, na Grécia, engenheiros modernos reconstruíram a bomba de Ctesíbios utilizando manuscritos antigos. Este incrível projeto de 2000 anos ainda é utilizado hoje nos campos do norte da Europa. Esta é a bomba hidráulica de Ctesíbios, a bomba hidráulica de 2 tempos. São 2 cilindros, cada um contendo um pistão. E na base tem uma válvula hidráulica. Os pistões são movidos pelo uso destas hastes aqui. Quando um pistão sobe, ele esvazia o cilindro de ar e substitui por água. Os pistões se movem em direções opostas, garantindo um fluxo constante de água. Foi usado desde os tempos antigos até hoje como bomba de água, mas podemos afirmar que é o ancestral do motor de 2 tempos que ainda usamos, porque se substituirmos a água por uma mistura de gasolina e ar, temos o mesmo princípio de operação. 1000 anos depois, Al-Jazari levaria os princípios do projeto de Ctesíbios a novas dimensões. A máquina de Ctesíbios contava com a ação humana para bombear água. Al-Jazari, engenhosamente, aplicou seu conhecimento de mecânica para criar uma bomba totalmente automática. Ela teria impacto direto no desenvolvimento da engenharia moderna e, juntamente com o seu sistema biela-manivela, seria utilizada 500 anos antes da máquina a vapor. A máquina número 5 de Al-Jazari é atualmente uma bomba de sucção de duplo efeito. Tem 2 cilindros, com pistões alternando da direita para a esquerda. A bomba é movida por uma roda d'água que impulsiona, por meio de um trem de engrenagens, uma biela oscilante, na qual as bielas dos 2 pistões estão presas. Os pistões trabalham em cilindros horizontalmente opostos, cada um equipado com canos de sucção e distribuição operados à válvula. Os canos de distribuição são acoplados acima do centro da máquina para formar uma descarga simples dentro do sistema de irrigação. Com os extraordinários avanços de Al-Jazari na construção de máquinas movidas a água, outros inventores e cientistas orientais ampliaram esse conhecimento e construíram mecanismos ainda mais incríveis. Enquanto a Europa ficava para trás na construção de máquinas complexas durante este período, a engenharia no Oriente avançava mais do que se pensava anteriormente. Havia uma tradição verdadeiramente vibrante de ciência mecânica no antigo mundo islâmico, em total contraste com a Europa ocidental dos séculos VII ao IX. 3 irmãos lideraram o desenvolvimento da tecnologia e engenharia no Oriente. Eram conhecidos como os irmãos Banu Musa. Inspirados nas traduções para o árabe dos inventores Philon e Heron, os Banu Musa criaram uma série incrível de máquinas que aprimoraram o trabalho de suas antecessoras. A ciência da mecânica era mais conhecida como a ciência dos truques, porque o que fazemos é usar fenômenos mecânicos para conseguir, na verdade, o que de outra forma seria impossível. O segredo era uma aplicação altamente sofisticada da tecnologia hidráulica. Controlando a pressão do ar e da água, os antigos eram capazes de regular automaticamente suas máquinas. As técnicas precisas de engenharia empregadas neste mecanismo Banu Musa serviram de base para a mecânica moderna. Esta típica máquina tem por finalidade oferecer um jato intermitente de água ou de uma bebida. Ela usa, muito inteligentemente, 2 novos sistemas que foram introduzidos no início do século IX. O primeiro sistema é uma válvula cônica usada para regular o fluxo da água. Quando a água está no reservatório de cima, ela passa por um buraco no fundo do reservatório, como está fazendo agora. Nesse buraco existe uma válvula cônica, mas se ela subir, vai fechar o buraco. O segundo é um mecanismo de realimentação que controla o tempo do movimento da válvula. O sistema de sifão no meio do reservatório aspirará a água de volta para um reservatório menor embaixo. O terceiro reservatório abaixo tem uma boia. Se ela subir, a água vai jorrar para fora, mas a subida dela também empurrará aquela válvula sentada porque está conectada a ela. E assim interromperá a água que está descendo do reservatório superior. Este dispositivo e outros iguais demonstram um conhecimento surpreendente do uso de pressões diferenciais.
As mesmas técnicas são usadas hoje para controlar vários mecanismos, de máquinas de lavar a motores a jato. Nós vimos o surgimento de uma civilização que influenciou a nossa civilização enormemente. Nas nossas casas, hospitais, escolas e até quando observamos o céu. Muitas estrelas têm nomes árabes. Além da hidráulica, temos provas intrigantes de que os povos antigos também possuíam a tecnologia para calcular com precisão os movimentos da Terra, da Lua e do Sol. Isso era vital para a navegação, cerimônias religiosas e para a compreensão da passagem do tempo. Um dispositivo incrível, inicialmente desenvolvido na Grécia helenística por volta do século II a.C., reinaria supremo por mais de 1500 anos. Era chamado de astrolábio. O Museu da História da Ciência, em Oxford, na Inglaterra, abriga a maior e mais importante coleção de astrolábios do mundo. Seu curador é o Dr. Stephen Johnston. O astrolábio já foi chamado de computador de bolso antigo. Seu principal uso é mostrar a hora através do Sol e das estrelas, então tem origem na astronomia. Ele diz quando o Sol nasce e se põe, em qualquer dia do ano, onde quer que você esteja. Mas foram os estudiosos orientais que desenvolveram e aprimoraram a capacidade do astrolábio. Nos séculos VIII, IX e X, no mundo oriental, o instrumento foi desenvolvido e novas variantes foram inventadas, mais poderosas ainda. Esses instrumentos podiam ser usados não só em um lugar ou em algumas poucas latitudes no mundo, mas sim universalmente. Dada sua portabilidade e precisão, o astrolábio equivalia a um BlackBerry da época. Este é o astrolábio mais antigo da coleção do museu. É datado do final do século IX. É mais que um simples dispositivo de cálculo. Virando de costas, é um instrumento de observação. Segurando dessa maneira, posso medir a altura do Sol e também das estrelas. Ajustei a régua até enxergar a estrela através dessa pequena abertura aqui. Feito isso, faço a leitura pelo ponteiro dos graus. Há uma escala graduada em toda a volta. E isso me diz a altura de um objeto no céu. Obtido isso, seja o Sol ou uma estrela, posso saber a hora. Os inventores do Oriente tornaram-se mestres na arte da engenharia mecânica. As cidades do Oriente eram usinas de inovação tecnológica. Inventores como Al-Jazari agora voltavam sua atenção para desafios mais difíceis da engenharia, usando o conhecimento que desenvolveram para criar relógios mecânicos complexos e dispositivos militares surpreendentes. O trabalho de inventores e cientistas do mundo oriental deu início a uma tecnologia que ainda hoje tem grande impacto em nossas vidas. O grande inventor do Oriente, Al-Jazari, em seu Tratado da Teoria e da Prática das Artes Mecânicas do século XIII, começou a desenvolver princípios mecânicos que nos levariam à Idade Moderna. O texto é um dos mais importantes registros da evolução da engenharia de qualquer cultura anterior à modernidade. Contém projetos de mais de 50 máquinas, cada um descrito em detalhes minuciosos para que outros engenheiros pudessem usá-los na construção dos complexos dispositivos. Desafiamos o maquetista inglês Richard Windley a recriar uma engenhosa máquina automatizada de Al-Jazari, um dispositivo que usava uma vela para calibrar com precisão a passagem do tempo. Ele até especificou os materiais para fazer a vela, as dimensões precisas da vela e até os materiais para fazer o pavio da vela. Al-Jazari descreve 4 velas relógio neste tratado. Nenhum outro exemplo desta sofisticação é conhecido. Isto funciona com uma vela queimando lentamente e alterando, por meio de uma série de polias e cordas, um mostrador onde se lê a hora. O dia islâmico tinha divisões desiguais. As horas diurnas e noturnas eram diferentes, tornando o sistema mais complicado ainda. Mas a solução de Al-Jazari era enganosamente simples. Basicamente, temos a vela queimando sendo impelida para cima.
À medida que a cera derrete, a vela gradualmente sobe. Este peso de chumbo vai descendo. E no processo puxa esta corda aqui, que passa por cima da polia e dá a volta num eixo. Este eixo está conectado ao ponteiro no mostrador, onde se lê a hora. Este surpreendente exemplo de dispositivo para medir o tempo em pequena escala usa um mecanismo simples encontrado em muitos lares modernos. É importante que algum dispositivo segure a tampa contra a pressão do peso de baixo. O que Jazari fez foi usar um tipo de sistema de clipe em L quase idêntico ao que temos hoje na lâmpada elétrica, que nós chamamos de soquete baioneta. É curioso que, depois de 1800 anos, ainda estamos usando o dispositivo intrinsecamente similar. Além disso, um dos mais elaborados capítulos no Tratado da Teoria e da Prática das Artes Mecânicas é dedicado aos relógios de água que demonstram os princípios da hidráulica. Nestas páginas estão detalhados alguns dos dispositivos mecânicos mais complexos para medir o tempo. Uma máquina em particular foi um grande feito tecnológico que ainda desafia os reconstrutores modernos. Hoje, ela é chamada relógio elefante. No shopping Ibn Battuta, em Dubai, a MTE Studios recriou em grande escala uma réplica da obra-prima de Al-Jazari. Com uma equipe de mais de 150 especialistas trabalhando no mega relógio de 7 metros de altura e 7 toneladas, o empreendimento gigante exigiu mais de 11.000 horas de trabalho. Ludo Verheyen dirigiu a reconstrução do relógio elefante. Este projeto foi um desafio, porque foi a primeira vez que essas características foram reconstruídas. É complicado. O inventor de 800 anos atrás, Al-Jazari, era um grande inventor. E aprender com esses manuscritos, precisamente como a mecânica funcionava, é fantástico. Mas como funciona este aparelho complexo e admirável? E como Al-Jazari aperfeiçoou tão profundamente os dispositivos de tempo de seus antepassados? O incrível relógio elefante é composto de vários mecanismos similares àqueles usados na engenharia moderna. Dentro do elefante, há uma boia submergível com um pequeno buraco cuidadosamente calibrado para produzir um fluxo específico de água que determina a razão em que a boia afunda e, portanto, a hora em que o relógio marca. O afundamento aciona um mecanismo que desencadeia uma série de eventos que marcam a passagem do tempo e batem a hora. Neste ponto, a boia se inclina para fora da água, esvazia seu conteúdo e pausa na superfície da água. Depois, o ciclo se repete. O relógio emprega autômatos tais como o toque de um símbolo e o canto de um pássaro para marcar a passagem das horas. Para a época, é um relógio bem complicado, no sentido de que tem retorno automático e isto continua quase como uma máquina de movimento perpétuo. O relógio elefante é um dos melhores exemplos da tecnologia da Era de Ouro da civilização oriental. Essa é uma combinação única de arte e arquitetura e também de engenharia. Mas os inventores do Oriente também voltaram a atenção para o desenvolvimento de máquinas de guerra. Para que se espalhasse tão rapidamente, os engenheiros dessa civilização devem ter desenvolvido uma formidável variedade de armas. O mundo oriental foi responsável por levar da China para a Europa a tecnologia do trabuco, a mais temida máquina do mundo antigo. O equipamento militar que teria sido utilizado nos séculos XII e XIII no mundo islâmico teria considerável superioridade sobre o que estaria em uso na Europa na mesma época. A catapulta trabuco podia lançar um peso bem maior, de quase 200 quilos, e podia lançar a uma distância de 300 metros. Não apenas pedras ou peças grandes e pesadas, mas também dispositivos incendiários. Mas não foi apenas a tecnologia da catapulta que se espalhou da China. Os engenheiros de guerra orientais foram responsáveis por descobertas mais avançadas, como uniformes à prova de fogo e armas explosivas.
E uma arma, em particular, mudaria a face da guerra para sempre: o torpedo. Os engenheiros e cientistas do Oriente abriram enormes caminhos para o desenvolvimento da complexa tecnologia que aprimorou e ampliou os inventos da antiguidade. Mas as grandes mentes do Oriente também são responsáveis pelo desenvolvimento de engenhosas e temíveis armas de guerra que utilizavam uma sofisticada forma de pólvora refinada. A fórmula usava ingredientes naturais abundantes na época. Entre eles, carvão de salgueiro e salitre. Essa mistura de componentes relativamente inofensivos se tornou a força motriz das guerras durante quase 1000 anos. A pólvora foi inventada na China, mas em seu estágio inicial, ela não era explosiva a ponto de matar no campo de batalha. Hoje, novas evidências sugerem que os cientistas do Oriente inventaram uma fórmula que poderia ser usada no cenário da guerra. Foi no século XII, século XIII, que começamos a obter misturas refinadas a ponto de conseguir impulsionar foguetes, torpedos, canhões, armas de mão e tudo o que conhecemos desde então. Mas foi Hassan al-Ramah que realmente deixou tudo escrito de maneira clara. Trabalhando no século XIII, Hassan al-Ramah escreveu um livro sobre tecnologia militar, detalhando misturas de pólvora explosivas. Seu pensamento era tão avançado que talvez tenhamos de reexaminar a história da guerra. Nas páginas do livro, Hassan al-Ramah documentou o que alguns estudiosos acreditam ser o primeiro foguete da história desenvolvido especialmente para a guerra. Ele listou 22 misturas de pólvora para foguetes e diferentes formas de foguetes. Ele é o pai dessa tecnologia. Durante o mesmo período, engenheiros bélicos do Oriente também desenvolveram outra arma que utilizou a capacidade explosiva da pólvora: o canhão. Na Espanha e África do Norte, no final do século XIV, havia pessoas usando a forma pura e cristalizada do salitre. Num recipiente, se preferir, que era depois aceso como um explosivo para projetar uma pequena bola. E temos evidência disso datada de 1377. Existem imagens intrigantes de forças orientais carregando tais canhões. Um texto antigo da coleção de São Petersburgo, conhecido como Livro de Ciências, descreve um soldado carregando um midfa, ou canhão. A arma parece um moderno lançador de foguete portátil. O manuscrito de São Petersburgo descreve os usos sérios e para diversão, como diz o título, da pólvora. Aqui vemos fotos de um pequeno cano na ponta de uma vara. Este é um canhão portátil, ou até o precursor da arma de mão. É a base das armas carregadas por todo soldado hoje. Mas o incrível manuscrito contém ainda outro indício da sofisticação da guerra no mundo oriental: o uso de roupas à prova de fogo. Isso foi reconstruído com base no manuscrito de São Petersburgo. Começamos por baixo com uma única túnica de seda. A seda é a prova de fogo e até hoje os pilotos de Fórmula 1 usam seda debaixo do macacão. E em cima temos uma peça alcochoada. Os guerreiros ocidentais da época chamavam de aketon, do árabe al-ketum, que significa estofado com algodão. Mas a peça-chave está em cima de tudo, uma túnica de lã à prova de fogo. Na verdade, à prova de substância química, similar aos trajes de guerra nuclear e biológica usados pelos soldados nos campos de batalha hoje em dia. O manuscrito ilustra guerreiros com dispositivos incendiários sobre a roupa. Isso criaria uma tempestade de fogo quando acesos, assim que os guerreiros atacassem as tropas da cavalaria inimiga. As cargas incendiárias são algo assim. Eles descrevem fibra de linho. Isto é fibra de linho. Nós damos uma torcida no linho. E aqui, nós temos uma trouxa de pólvora preta. Ela aparece nas ilustrações do manuscrito, presa na roupa à prova de fogo. Também explicam como são fechadas com arame. Este arame envolve a fibra de linho, mas também permite que ela seja presa ao vestuário. Mas qual era a eficácia dessa forma de proteção?
Utilizando materiais originais, fizemos o teste. É claro que havia centenas de explosões em homens diferentes. Seria realmente uma distração para os cavalos. Mas para mim o mais interessante é que não há nenhuma marca de queimado e nem está quente aqui dentro. O traje à prova de fogo parece funcionar. Mas um incrível dispositivo recentemente descoberto nos antigos textos nos fez rever nossas ideias sobre os conceitos da guerra no mundo oriental. Há algumas comparações interessantes a fazer entre essas tecnologias militares medievais e as mais modernas. Uma em particular que vem à mente é o projeto do que podemos chamar de torpedo. O chamado ovo que se move sozinho e se queima pode ter sido o primeiro torpedo da história. É um dispositivo antinavio. Diferente do torpedo moderno, não desliza abaixo da superfície, mas sobre a superfície. Mas será que os engenheiros de guerra do Oriente possuíam habilidade e conhecimento para construir dispositivos tão sofisticados? Até recentemente acreditávamos que o torpedo fosse uma invenção do século XIX. Assim, para aprender mais sobre o precursor de 700 anos atrás, realmente tivemos que rever a história e, em particular, a história da guerra naval. Isto é um torpedo. Se era eficiente, não sabemos. Para tentar responder essa pergunta, desafiamos o maquetista Richard Windley para testar esta maravilha da tecnologia oriental usando um modelo inspirado no projeto original do século XIII. O modelo que tenho aqui foi construído com base nas ilustrações de um antigo texto islâmico datado de 1220. O texto descreve um dispositivo em forma de pera ou uma pera achatada. Este é feito de cobre e placa de ferro. No tubo principal sobre o modelo da nave fica a carga de pólvora. Esta ponta, se atingir um navio de madeira, vai se fincar nele e dificultar a remoção. Quando nós falamos de foguete, falamos de um cilindro cheio de pólvora compactada. É bastante similar aos fogos de artifício de hoje, na verdade similar ao que os chineses faziam há centenas de anos. Neste modelo usei uma estrutura mais moderna, mas teria sido de ferro batido para produzir este tipo de embarcação flutuante. O dispositivo era preenchido com uma mistura incendiária. Usado como arma de terror, o torpedo teria causado um efeito devastador nos navios inimigos. Mas este dispositivo antigo teria de fato tal poder de destruição? A ideia é que ele ganhe velocidade, suba à superfície e talvez se erga da água ao ganhar impulso. As duas hastes longas laterais dão estabilidade, funcionam como um leme. Também mantém o dispositivo numa latitude estável na água. Estamos usando um pavio convencional, um fio de algodão encharcado na pólvora e depois secado. É um detonador de ação retardada, 1 segundo para 2 centímetros. É genial, absolutamente incrível. Eles eram capazes de fabricar armamento formidável. É comum acreditar que depois da guerra do Império Romano, a tecnologia antiga se perdeu na Idade Média, mas é um erro pensar assim. As novas pesquisas de historiadores e engenheiros modernos revelam que as terras do Oriente herdaram e levaram o desenvolvimento da ciência e tecnologia a novas dimensões. Eles eram quase livres pensadores em termos de tecnologia, certamente mais que os romanos, e talvez mais ainda que os gregos antigos. No futuro, quando mais manuscritos orientais forem estudados, descobriremos mais máquinas surpreendentes e teremos de repensar quem foram os grandes inovadores tecnológicos que deram forma ao mundo moderno.
Com novos conhecimentos sobre os antigos, teremos de reescrever os livros de história e admitir que não inventamos nosso mundo mecanizado, apenas reinventamos. Tem raízes em uma civilização notável que se disseminou por todo o mundo oriental há mais de 1000 anos. Parece incrível, mas eles tinham computadores de mão antigos com muitas características semelhantes aos modernos sistemas de navegação via satélite, enormes máquinas que bombeavam água e usavam o poder da terra para transformar desertos em cidades ricas e vibrantes, uma complexa engenharia de precisão que desenvolveu componentes que movem muitas das máquinas atuais, e dispositivos bélicos intimidantes, como uniformes à prova de fogo e até o primeiro torpedo do mundo, capaz de destruir barcos inimigos a uma distância de 1000 metros. Para a história da civilização ocidental, o fim do Império de textos antigos que continham os desenhos e projetos de máquinas que existiam há mais de 1000 anos. Os antigos inventores árabes copiaram muitos destes manuscritos helenísticos e romanos e também acrescentaram e elaboraram mais alguns destes princípios. Há indícios intrigantes em manuscritos antigos de que engenheiros orientais herdaram a tradição de construir autômatos, o equivalente no mundo antigo de máquinas robóticas. Engenheiros modernos, como o professor Al-Hassani, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, estudam máquinas engenhosas como a moça que serve chá e ficam surpresos com o domínio de tecnologias que ainda empregamos hoje. A moça que serve chá, em particular, é um tanque em cima de um robô. As grandes civilizações do passado deitaram as fundações para o mundo moderno. Egípcios, gregos e romanos são proclamados como notáveis engenheiros, cientistas e inovadores. Mas os livros de história omitiram um período magnífico de invenção quando algumas das maiores mentes da antiguidade revolucionaram o conhecimento científico e tecnológico. Esta é a incrível história das máquinas do Oriente. Inventos da Antiguidade. Máquinas do Oriente. O mundo oriental é coberto de mistério e intriga e boa parte de sua história é desconhecida pelo Ocidente. Mas estamos descobrindo que a tecnologia e a ciência que dão forma ao mundo moderno romano foi um ponto decisivo. Enquanto a Europa afundava na lama da Idade Média, abandonando os avanços das grandes civilizações da Antiguidade, as terras do Oriente floresciam. No vazio deixado pela destruição das maiores civilizações do mundo, ocorreram importantes avanços na matemática, na medicina, na literatura e nos princípios da engenharia. O que aconteceu nos prósperos 500 anos entre os séculos VIII e XIII, a idade de ouro da civilização islâmica, nos faz repensar tudo o que julgávamos conhecer sobre a antiguidade. Muitos estudiosos, engenheiros e artesãos eram incrivelmente inovadores, numa época de grande criatividade. Enquanto o Império Islâmico se espalhava do Oriente Médio à Índia, norte da África e Europa, estudiosos do Oriente absorviam o maior conjunto de conhecimento no mundo. Nos 5 séculos seguintes, as terras do Oriente se tornaram o centro da educação e da cultura. A Europa não teria chegado onde chegou sem as contribuições desse povo. O período do ano 700 até 1600 e além, porque afinal nunca foi interrompido, foi um mundo de aprendizado. No final do século VIII, uma escola levaria ao caminho do desenvolvimento tecnológico e científico. Era conhecida como a Casa da Sabedoria, a Harvard ou MIT do mundo antigo. Ela atraiu estudiosos de todo o mundo oriental e tornou-se o centro nervoso para a decodificação